Quer fazer parte dessa jornada? Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber as próximas histórias, deixe o seu like e o seu comentário e não esqueça de clicar no botão de hypar, pois é muito importante para o crescimento do canal. Só assim, o YouTube entende que o conteúdo é relevante. Vamos começar a história. Minha namorada terminou comigo por eu ser pobre. O que ela não sabia é que eu era milionário. Fala, comunidade. É o Heitor aqui. Preciso colocar isso para fora. Essa história parece roteiro de filme ruim da sessão da tarde, mas juro, cada detalhe é real. Vou usar os nomes reais, porque não tenho mais o porquê proteger quem não me protegeu. Então, apresento. Eu, Heitor, 28 anos, meu sócio e irmão de criação Miguel, a ex-namorada Luísa e a atual Alice, que é o sol da minha vida agora. Vou dar o contexto direito, porque é importante. Não sou herdeiro. Meus pais eram professores, pessoas maravilhosas que me ensinaram o valor das coisas, não o preço. Eles se foram cedo num acidente quando eu tinha 17 anos. Fiquei só com um apartamento pequeno e uma dor que não cabia em mim. O Miguel, meu melhor amigo desde o jardim de infância, família para mim, me abrigou na casa dele por um ano. Foi ele quem me tirou da fossa. Aos 18, entrei no mercado imobiliário como office boy de uma corretora. Ralei. Aprendi a ler planta, a fechar contrato, a entender o que as pessoas realmente buscam, segurança, status, um lar. Aos 22, já era corretor. Aos 24, Miguel, que é engenheiro, veio com uma ideia maluca. Heitor, a cidade vai crescer para o norte. Todo mundo vai rir, mas nós vamos comprar terra. Terra bruta, longe. E foi o que fizemos. Gastamos cada centavo que tínhamos e que conseguimos emprestar com juros altíssimos. Compramos lotes enormes e baratos, numa área que era basicamente um pasto com um córrego. Meu carro era um Corolla 2008, batido na traseira. Minhas roupas, todas de loja de departamento. Meu almoço muitas vezes era arroz, ovo e uma esperança gigante. Mas acreditávamos. 3 anos depois, o anúncio da nova linha de metrô e do polo tecnológico na região caiu como um tsunami. De uma hora para outra, aquele pasto valia ouro. Vendemos uma parte, quitamos todas as dívidas e reinvestimos. Fundamos nossa própria empresa, a HM Investimentos. Quando fechamos a venda do primeiro grande lote comercial, a parte que entrou na minha conta pessoal foi de 3,2 milhões de reais. E isso foi só o começo. Miguel e eu éramos oficialmente milionários, mas decidimos, por um acordo mútuo, manter um perfil baixíssimo. Por quê? Primeiro, por segurança. Segundo, e mais importante, porque percebemos que o dinheiro tinha nos ensinado uma lição. As pessoas mais valiosas na nossa vida eram as que estavam conosco quando tínhamos nada. Queríamos que continuasse assim. Foi nesse contexto que conheci a Luísa. 2 anos atrás, em um café perto da antiga corretora, onde ainda atendia alguns clientes antigos por hábito. Ela era linda, inteligente, professora de literatura. No começo, era pura magia. Passeios no parque, sessões de cinema em casa, ela lendo poemas para mim. Eu me via nela, na simplicidade que eu julgava ver. Como eu fui ingênuo. Os primeiros sinais foram sutis. Um comentário sobre o Corolla. Esse carro é tão fiel, hein? Já pensou em dar um upgrade para algo mais atual? Uma observação sobre meu relógio. Um simples Casio. É tão funcional. Depois vieram as cobranças veladas. As reuniões com os amigos dela eram um martírio. Eram todos de famílias abastadas, com carreiras tradicionais. Médicos, advogados, herdeiros de indústria. Eu era sempre o corretor. Sentia o olhar de pena, ou pior, de desdém, deles sobre mim. E o pior, sentia o desconforto da Luísa. Ela começou a me apresentar como Heitor, que trabalha com negócios imobiliários. Um eufemismo forçado. Meu pai pergunta sobre seus planos, Heitor. Ele fica preocupado. Diz que corretor é uma profissão instável. Ela disse uma vez, depois de um jantar tenso na casa deles. O pai dela era um empresário do setor têxtil, sempre de terno e cara fechada. Eu me segurava, justificava. Ela só está preocupada, foi criada de um jeito diferente. Cheguei a pensar em contar a verdade, mas algo me segurou. Um instinto. Se ela já me tratava assim na suposição da pobreza, como seria se soubesse da riqueza? Seria autêntica? Decidi esperar. Foi a melhor decisão, ainda que dolorosa. O estopim foi há 8 meses.
Estávamos no ápice das negociações para vender um terreno de 50 mil metros quadrados para um grande grupo hoteleiro. Era o maior negócio da nossa vida. Todo o meu capital, atenção e energia estavam ali. Luísa veio com o plano perfeito. Uma viagem de 2 semanas para a Itália, tudo pago por ela, com o dinheiro do pai, claro, para comemorar nosso aniversário de 2 anos. Eu expliquei com paciência. Amor, esse mês está impossível. Estou com um negócio muito complexo em andamento. Todo o meu dinheiro está comprometido. Não posso viajar agora, e muito menos deixar que você banque tudo. Vamos adiar? Prometo que, quando essa poeira baixar, a gente vai. O olhar que ela me deu não era de decepção. Era de nojo puro, um desprezo que veio do fundo. Complexo? Comprometido? Ela riu, um riso amargo e afiado. Heitor, eu cansei. Canso de viver nessa vidinha medíocre. Canso de justificar para minha família e meus amigos porque estou com um homem que não tem ambição, que não cresce, que se contenta em ser um simples corretor a vida toda. Você está parado no tempo. Eu mereço mais. Mereço alguém com perspectivas reais, com futuro, com algo a oferecer. Cada palavra foi uma facada, mas a mais profunda foi simples corretor. Todo o meu esforço, a minha construção, a nossa empresa, reduzida a um estereótipo desprezível. Então é isso? Perguntei, minha voz surpreendentemente firme. É isso. Estou saindo com alguém que tem perspectiva. Acabou, Heitor. Ela pegou a bolsa, deu uma última olhada ao redor do meu apartamento simples, que, aliás, era alugado porque meu dinheiro estava todo investido, e saiu. A porta não bateu. Ela a fechou com uma suavidade que doía mais que um golpe. Era o fim de algo que, para ela, nunca teve valor real. Fiquei destruído. Não pela perda dela, mas pela constatação cruel de que eu havia sido um projeto para ela. Um projeto que ela julgou mal sucedido. Miguel veio correndo, me tirou de casa, me levou para um sítio que havíamos comprado e nem usávamos. Ficamos 1 semana lá, ele me ouvindo, me fazendo rir, me lembrando de quem eu era e o que tínhamos construído. E, ironicamente, no dia seguinte ao término, fechamos o negócio do terreno. A confirmação do depósito de 3,2 milhões de reais, minha parte líquida, chegou como uma notificação no celular. Olhei para a tela, olhei para o vazio que ela deixou e só consegui pensar, pobre. Ela me chamou de pobre de espírito, de ambição, e não tinha ideia do abismo que era sua própria miopia. A dor deu lugar a uma clareza gelada, e depois a uma determinação silenciosa. Atualização. 1. 6 meses depois do término, a vida já tinha novas cores. A empresa estava voando, e eu finalmente comecei a permitir alguns confortos. Comprei um carro novo, um SUV elétrico discreto, mas potente. Não para ostentar, mas porque eu gostava da tecnologia. Contratei uma organizadora pessoal para meu novo apartamento, um loft amplo num bairro bom, mas ainda longe de ser uma mansão. E comprei 2 ternos sob medida. Porque um terno bem feito, descobri, não é sobre status, é sobre se sentir bem na própria pele. Foi usando um desses ternos, um azul marinho, que fui ao Annual Real Estate Summit, o evento mais exclusivo do setor imobiliário na cidade. Ingresso por convite apenas. A HM Investimentos, claro, estava na lista. Miguel e eu íamos representar a empresa e fechar algumas parcerias. O evento era em um hotel 5 estrelas, tudo de cristal, mármore e pessoas sorrindo com cálice de champanhe na mão. Estávamos perto do estande principal, conversando com um potencial investidor estrangeiro quando eu a vi, Luísa. Ela estava do outro lado do salão, agarrada no braço de um cara que eu reconheci, um tal de César, filho de um dono de construtora, conhecido por ser um playboy que nunca trabalhou na vida. Ele usava um terno que gritava, e ela, um vestido longo vermelho, decotado, tentando desesperadamente parecer pertencer àquele mundo. O choque no rosto dela foi cinematográfico. Os olhos arregalaram, a boca se entreabriu, a mão que segurava a taça vacilou. Ela fitou meu terno, meu corte de cabelo novo, a postura confiante com que eu conversava. Mas, sobretudo, ela fitou o crachá pendurado no meu bolso do paletó. Heitor Mendes, sócio-diretor, HM Investimentos. Foi como se ela tivesse levado um choque. O César percebeu, seguiu seu olhar e franziu a testa, confuso. Em menos de 1 minuto, ela se desvencilhou dele
e começou a atravessar o salão, esquivando-se de garçons e grupos de conversa, um farol vermelho de consternação e oportunismo. Heitor, que surpresa incrível! Ela disse, parando na nossa frente, um sorriso plástico e tenso estampado no rosto. Você por aqui? Trabalhando no evento? Ela disse, trabalhando, com uma entonação que sugeria que eu poderia ser um garçom ou um segurança. Miguel, ao meu lado, ficou tenso. Eu senti uma calma absoluta. Luísa, tudo bem? Respondi neutro. Tudo sim, e você? Nem imagino o que você faz aqui. Mudou de área? O olhar dela fuçava meu terno, meu relógio, um IWC simples que herdei do meu pai, o único objeto de luxo que eu possuía de verdade. Estou cuidando dos meus investimentos, disse, mantendo o tom suave. Como sócio da HM. É um evento importante para a empresa. O nome da empresa pareceu ecoar na cabeça dela. HM. Heitor e Miguel. Sócio? Heitor, isso é maravilhoso. Parabéns. Mas, como? Desde quando? O sorriso já não se sustentava, era pura perplexidade e um cálculo veloz. Há alguns anos. Com muito trabalho. Deixei uma pausa carregada. Foi bom te ver. Desculpe, tenho que voltar ao meu sócio e ao nosso convidado. Virei-me, dando as costas para ela. Foi um movimento deliberado, mas não foi por vingança. Foi por respeito a mim mesmo. Ouvi um Heitor, espera! Abafado, mas continuei andando. Miguel me deu um leve soco no braço, seu sinal de bem feito, irmão. O resto do evento, eu senti o olhar dela em mim como um laser de arrependimento e curiosidade doentia. Mas algo mais importante aconteceu naquela noite. Atualização 2. Enquanto fugia do olhar da Luísa, meus olhos encontraram outros, mais calmos, mais curiosos do que cobiçosos. Ela estava perto de uma maquete de um empreendimento sustentável, conversando com um arquiteto que eu conhecia. Usava um tailleur cinza, cabelo castanho preso em um coque despretensioso e os óculos repousavam sobre a cabeça. Parecia estar fazendo perguntas inteligentes, ouvindo mais do que falava. O arquiteto me viu e acenou. Heitor, venha aqui. Estava falando justamente sobre seu novo projeto para vocês. Eu me aproximei. Fala, Pedro, tudo bem? Tudo. Heitor, esta é a Alice, uma arquiteta fantástica com quem quero muito trabalhar. Alice, este é o Heitor Mendes, da HM. Os caras por trás daquele loteamento sustentável que você admirou. Ela me estendeu a mão, um sorriso genuíno nos lábios. Heitor, adorei a visão do projeto de vocês. Focar em área verde e energia solar antes mesmo de ser moda é raro. Agradeço. Acreditamos que o bom negócio é aquele que é bom para todo mundo, respondi, sentindo uma conversa fluir de um jeito que não acontecia há anos. Pedro nos deixou conversando. Falamos por 1 hora. De arquitetura, de cidade, de livros, ela era uma ávida leitora de não-ficção, assim como eu, de como achávamos ridículo a ostentação de alguns empreendimentos. Não toquei no assunto financeiro. Ela perguntou sobre a trajetória da HM, e eu falei do começo humilde, do esforço, da parceria com o Miguel. Ela ouvia interessada, sem qualquer sombra de julgamento ou cobiça. No final da noite, trocamos contatos. Para discutir a tal parceria sustentável, ela disse, com um brilho esperto nos olhos. Claro, e talvez, quem sabe, para tomar um café e discutir outros assuntos também. Arrisquei. Ela sorriu. Gostei da proposta. O café tem prioridade. Começamos a sair. Alice era e é tudo o que eu não sabia que precisava. Inteligente, independente, trabalhadora. Ela tinha seu próprio escritório pequeno, lutava por cada projeto. Quando depois de 1 mês decidi que confiava nela e queria que ela soubesse quem eu era de verdade, convidei-a para jantar no meu loft. Ela adorou o espaço, comentou sobre a iluminação, sobre a vista. Quando a conversa naturalmente levou para negócios, eu fui claro. Alice, a HM vai muito bem. Na verdade, Miguel e eu temos uma situação financeira bastante confortável. Mais do que confortável. Ela franziu levemente a testa pensativa. Certo. Isso deve trazer uma responsabilidade enorme, não? A gestão, as decisões, o peso de saber que você pode mudar a vida de muitas pessoas com seus investimentos. Fiquei sem palavras. Não foi nossa que maravilha, ou quanto exatamente. Foi um insight sobre a responsabilidade. Ela viu o ônus, não apenas o bônus. É exatamente isso, consegui dizer emocionado.
É uma responsabilidade que às vezes me assusta. Bom, ela disse, pegando minha mão sobre a mesa. Pelo que vi até agora, você e o Miguel são mais do que capazes de carregá-la com ética. E se alguma vez parecer pesado demais, eu estou aqui. Não para carregar o dinheiro, mas para lembrar você do porquê começou. Naquele momento eu soube. A moral da história que eu vivi não é sobre vingança, não é sobre esfregar riqueza na cara de ninguém. É sobre alinhamento. Luísa me amou pela potência que ela achava que eu poderia ter, pelo status que ela projetava. Alice me ama pelo caráter que ela vê, pelo homem que eu sou na simplicidade de um café ou na complexidade de um negócio milionário. A vida deu a volta por cima, sim. Mas a maior vitória não foi ver o choque no rosto da Luísa, foi encontrar a paz no olhar da Alice. Foi perceber que a verdadeira riqueza é construir algo significativo, seja uma empresa, seja um lar com pessoas que não precisam de etiquetas de grife ou números em uma conta bancária para te valorizar. E quanto a Luísa, ela tentou me seguir no Instagram, que eu quase não uso, mandou uma mensagem genérica de saudades que eu ignorei. Soube por amigos em comum que o tal César a trocou por uma modelo 2 meses depois do evento. A vida, como sempre, segue seu curso implacável. A minha segue agora, com muito mais luz. E grato por cada capítulo, mesmo os mais dolorosos, que me trouxeram até aqui. Valeu, pessoal, por ouvirem meu desabafo. A pergunta fica: já se viram em uma situação onde foram julgados pelas aparências e a vida se encarregou de mostrar o verdadeiro valor das coisas? Comentem aí. Não esqueça de clicar no botão de hypar, pois é muito importante para o crescimento do canal. Até o próximo vídeo.